Prazer poder estar aqui ministrando a palavra a vocês nessa manhã. Eu estou aqui com meu esposo, 31 anos casados, temos 3 filhos, a Cláudia, a Isaac e a Vitória. A minha mãe e minha tia também estão aqui presentes. E ministrar aqui é uma grande honra, né? Quando criança e adolescente, antes de casar, eu morava em Niterói. E vinha algumas vezes aqui na Igreja do Ingá, nas Mensageiras do Rei, coral, casamento. Então, estar aqui, né, ter essa oportunidade de pregar a palavra de Deus, para mim também é uma honra e um privilégio. E o texto que nós vamos tratar aqui, refletir nessa manhã, é consagrando o começo. Eu acho que é bem propício para o final da campanha de vocês, consagrar o começo. Vai terminar a campanha, mas vai começar um novo ciclo, eu creio, de mentalidade nova, de mentalidade que não só ouve a palavra, mas também a pratica. E eu queria ler com vocês o Provérbios 3, 9 a 10, que diz o seguinte: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Todo novo ciclo é uma nova oportunidade de consagração. Todos os dias nós temos oportunidade de consagrar algo ao Senhor. E nós queremos pensar nesse tempo que consagração não é apenas um ritual. Nós sabemos que o povo de Israel, eles eram bons em rituais, mas os corações deles muitas vezes não agradavam o nosso Deus. Porque eles consagravam no ritual, mas no dia a dia deles, eles não viviam uma vida consagrada ao Senhor. Então, consagração não é apenas um ritual que nós fazemos em ocasiões especiais, mas é uma postura diária. A forma que começamos algo revela o nosso coração. Nós compreendemos que a nossa sociedade, ela está sendo dirigida pelo egocentrismo, pelo humanismo, onde o homem é o centro de todas as coisas. Mas nós, como povo de Deus, nós entendemos que a nossa vida e tudo que temos e somos vem do Senhor. Então, a nossa postura diária deve ser de consagrar aquilo que o Senhor nos deu a Ele, não para o nosso próprio benefício, não por causa do nosso nome, não por causa das coisas que nós conquistamos, mas por causa dEle. É um compromisso de cuidar, de nutrir o que consagramos à vontade de Deus. Na Bíblia, o começo sempre pertence a Deus. O primeiro dia da criação foi separado para Ele, um dia de descanso, mas um dia de contemplar, um dia de não só desfrutarmos daquilo que Deus nos deu, mas um dia de nos lembrarmos que aquilo que fizemos durante a semana, agora é tempo de agradecer, agora é tempo de consagrar, agora é tempo de contemplar que tudo aquilo que experimentamos vem do Senhor. O primeiro filho é dedicado ao Senhor, o primeiro fruto da colheita era entregue como oferta de gratidão, e o primeiro mês do ano era um mês de santificação. Esse princípio mostra que Deus não aceita ser o segundo em nenhuma área da nossa vida. Deus quer exclusividade. Deus quer o nosso primeiro. E o Provérbios 3 nos convida a honrar o Senhor com as primícias, isto é, com o melhor e o primeiro que nós temos. Esse ato não é apenas um gesto financeiro, mas um gesto espiritual, uma confissão de fé. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, demonstramos que nossa confiança não está nos nossos recursos, não está na nossa força, não está no que somos, mas sim no nome do nosso Deus. Honrar é dar valor, é apreciar, é respeitar, é ter um olhar favorável.
Então, quando eu consagro o meu começo, quando eu consagro o meu primeiro, eu estou dizendo: Senhor, o Senhor é o mais importante da minha vida. Eu reconheço que é o Senhor que tem me dado todas essas coisas. A verdadeira honra é o fim de um coração que teme a Deus. A sabedoria bíblica, ela ensina que prosperidade não é apenas dinheiro, mas é o favor do Senhor sobre as nossas vidas. Quando consagramos o começo, seja um novo ano, seja um novo mês, seja uma nova etapa, seja um novo trabalho, seja mais um membro da nossa família que nasce, a gente está dizendo: Senhor, eu não quero começar sem a Tua presença. Nós muitas vezes começamos algumas coisas e quando algo começa a dar errado, a gente lembra de Deus. Mas aqui em Provérbios, ele nos dá um conselho que tudo que viermos a fazer, precisamos fazer para o Senhor e honrar, dar valor ao Senhor, reconhecer o Senhor. Sendo assim, ao consagrar o começo, eu e você estabelecemos um tipo de colheita que teremos no fim. Então, o que nós podemos aprender com esse princípio de Provérbios 3, do capítulo 9 a 10? A gente sabe que Provérbios é uma coletânea de princípios, de conselhos, de percepções da vida, a partir do sábio Salomão. E nós sabemos que sábio é quem ouve a palavra. Sábio é quem ouve e pratica aquilo que a palavra está dizendo. Então, nessa manhã, nós queremos colocar o nosso foco nesse conselho, nesse princípio de Provérbios 3:9. Ao consagrar o começo, você reconhece quem é o dono de tudo. E aí eu vou repetir o Provérbios 3:9 que diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Não é alguma parte, é toda. E nós já adoramos a Deus nessa manhã, já louvamos a Deus e declaramos isso, que Deus é o dono do universo, Ele criou tudo e todos, Ele dá a vida e Ele sustenta. Reter os nossos bens e primícias é sinal de ganância e avareza. Se eu contemplo, se eu elevo os meus olhos para contemplar a natureza que o Senhor nos fez, se eu contemplo aquilo que Deus tem me dado de bênçãos diárias, eu vou consagrar o começo, porque tudo vem do Senhor. Eu começo com Deus, eu continuo com Deus e eu termino a obra com Deus. Esse deve ser o nosso movimento como filhos amados de Deus que nós somos. Salomão nos ensina que honrar não é apenas falar bem, mas agir com reverência e reconhecimento. Nós somos bons em falar. Nós sabemos muitas coisas da palavra. Mas será que as nossas atitudes têm demonstrado que realmente nós honramos ao Senhor? Quando nós começamos algo, é o Senhor que nos conduz, é no Senhor que nós pensamos que aquela atitude, que aquela conquista, que aquele movimento vai honrar o nome do Senhor? Se você consagrar o começo, é porque você reconhece que Deus não é só um Deus para te abençoar, Deus é o seu Senhor. Ele é o Senhor de todas as coisas e nós devemos a Ele reverência e temor. Por isso, consagrando o começo, nós estamos dizendo: Senhor, nós reconhecemos que nós somos sua criação, mas é o Senhor que sustenta todas as coisas. Nós temos visto o quanto o nosso mundo tem sido afetado nessa dificuldade de honrar, de referenciar, de entender que é Deus que começa, é Deus que sustenta, é Deus que movimenta. Mas nós somos o povo de Deus. Nós somos aquele que reconhecemos isso. Que Deus, Ele está acima de tudo e de todos.
No contexto hebraico, primícias significa o primeiro fruto da colheita. Não é a sobra, não é se vai dar. Não, eu já olho para tudo aquilo que eu tenho, os meus filhos, os meus bens, o meu trabalho, a minha inteligência, eu já entrego para o Senhor. Eu faço com que todas as coisas que eu recebo dele, ele possa ser reconhecido como aquele que é acima de tudo. Era um princípio que existia fé, porque o agricultor ainda não sabia se teria mais colheita, mas ele sabia quem era o sustentador de todas as coisas. Ele sabia que Deus iria prover o restante, não importa se a colheita seria da forma como ele imaginava, mas pela fé, eles já entregavam as primícias. Deus cuidaria de todo o processo. Então, eu e você não podemos ter dificuldade de entregarmos as nossas primícias. Porque aquilo que entregamos como primícia é um ato de fé que a gente diz, Senhor, eu confio no Senhor. Eu sei que esses 90% que o Senhor deixou ainda na minha administração, esse 90% é mais do que suficiente para suprir as minhas necessidades e abençoar outras pessoas. Quem já experimenta disso, sabe que é real. Que o Senhor, Ele honra também aquele que o honra. É a gente dizer, Senhor, antes de tudo, Tu és o dono de tudo. É eu entregar com fidelidade, com generosidade, sabendo que nada vai me faltar. Porque o Senhor é o Senhor de todas as coisas. O mundo não conhece isso, mas nós conhecemos. Nós sabemos que nós não somos órfãos, nós sabemos que nós temos um Pai. Nós sabemos que quem governa a nossa vida não é um governo humano, mas é o Deus todo-provedor. E é por isso que quando eu consagro o começo, eu reconheço que Ele é o Senhor de tudo. Muitos cristãos sofrem na área financeira porque ainda não entenderam o princípio da mordomia cristã. Nós somos o tempo todo chamados para consumir coisas, porque essas coisas vão nos dar algo. Mas a palavra nos convida a fazer o movimento contrário. Antes de desfrutar de algo passageiro, entregue tudo àquele que é eterno. E além de receber, para receber as suas necessidades, você vai receber algo eterno. Você vai ter paz, você vai ter alegria, você vai ter esperança. Porque você não está retendo o primeiro, você está entregando o primeiro, que é o Senhor de tudo. E a gente vê alguns exemplos bíblicos de alguém que honrou o Senhor. Caim é um exemplo que não honrou, mas Abel honrou com as suas primícias. Caim, ele deu a sobra. Caim, ele não tirou o primeiro. Quando ele foi adorar o Senhor, ele entregou aquilo que estava sobrando. Primeiro ele desfrutou para depois entregar. Mas Abel não. Abel entregou o primeiro e o melhor. Quando nos achamos autossuficientes, nossas ações demonstram que não damos o valor àquele que é a origem de tudo que somos e temos. Nós caímos nas desculpas de por que não doamos, por que não entregamos o nosso começo e o nosso princípio. Eu lembro de uma pessoa que a gente estava entrevistando para ser membro da igreja, e aí a gente perguntou sobre a questão do dízimo, das ofertas, como ela pensava sobre isso, o que ela cria sobre isso, o que ela praticava sobre isso. E eu lembro que ela falou assim, pastora, não tem como eu dar, porque eu recebo muito pouco. E eu falei, não é sobre o seu valor, é sobre o seu coração. Porque Deus, Ele não está preocupado com o valor, mas o quanto você entende que Ele é Senhor.
Então, muitas vezes, nós não honramos ao Senhor porque nós não confiamos nele. Porque a gente diz, Deus, é tão pouquinho, como que eu vou ainda entregar ao Senhor? Mas não é sobre pouco nem sobre muito. É sobre você entender que aquilo que você entrega primeiro ao Senhor, Ele vai honrar você em todas as suas necessidades. E graças a Deus essa pessoa tomou essa posição e hoje ela não está nem mais dependendo de algum benefício. Ela já está trabalhando e ganhando até um pouco mais do que ela ganhava antes. Mas por quê? Porque ela entendeu que não era sobre valor, não era sobre se era muito ou era pouco, mas era sobre o coração dela. Se ela confiava que Deus era o Senhor de tudo ou não. Honrar o Senhor com os nossos começos, o que é primeiro, é demonstração de humildade e dependência. Precisamos constantemente lembrar quem está no governo de nossas vidas. Se é Deus, eu e você vamos entregar o primeiro. Primeiro adoramos ao Senhor, antes das bênçãos que recebemos. Nós entregamos ao Senhor, não porque Ele vai nos retornar, porque Ele vai. Mas não fazemos isso por conta daquilo que vamos receber, mas fazemos porque nós honramos o nome do nosso Deus, porque nós cremos que Ele é o Senhor de tudo. Então, que nessa manhã, eu e você possamos estar pensando, será que eu estou consagrando o meu começo? Será que eu estou entregando o primeiro para Ele? E quando eu falo de entregar o primeiro, eu não estou falando só de questões financeiras, mas o seu tempo. Hoje a gente tem um celular que muitas vezes é ele que nós acessamos primeiro que o Senhor. As suas primeiras horas têm sido entregues para o Senhor? O seu tempo na família tem honrado ao Senhor aquilo que você tem dedicado? Então, o homem sábio reconhece que tudo vem de Deus e, por isso, o devolve com gratidão, não é com pesar, mas é dizer, eu amo entregar as minhas primeiras horas para o Senhor. Eu amo entregar os meus primeiros recursos ao Senhor. Eu amo entregar o meu melhor para o Senhor. Eu não quero que o meu Senhor receba sobras, mas eu quero que Ele receba o melhor e o primeiro. Ao consagrar o começo, nós também ativamos o princípio da multiplicação. No Provérbios 3:10 diz, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinhos os teus lagares. Deus não precisa da nossa oferta, mas nós precisamos desse princípio espiritual do que ela representa. A promessa é clara, a honra gera a abundância. Deus nunca fica em dívida com ninguém. O que você entrega, Ele te entrega multiplicado. O texto mostra que há um vínculo direto entre o ato de honrar a Deus e o resultado de viver em abundância. Quando o primeiro é entregado a Ele, Ele toca no seu todo. Você entrega seus filhos, Ele toca. E Ele faz multiplicar. Você entrega seu tempo, Ele toca. Essa semana eu tive uma experiência. Nós fomos para uma conferência lá em Minas e só teve sexta-feira para a gente organizar tudo para domingo. E eu falando, meu Deus, como que a gente vai dar conta de organizar tudo até domingo? E cheguei na igreja e quando eu estava entrando na minha sala, Deus falou assim, você precisa me entregar o seu primeiro. Você precisa ter esse tempo comigo. Tem esse tempo comigo que você vai dar conta de todas as coisas que você precisa resolver. E eu falei, é verdade, Senhor. E aí eu fui ali e tive o meu tempo, a minha entrega, para eu ouvi-lo. Irmãos, foi um dia tão abençoado e tão diferente. Porque pensa que teve várias pessoas procurando para serem ouvidas. E aquele tempo me ajudou a focar naquilo que o Senhor estava se movimentando naquele dia. Eu tinha muitas coisas para fazer, mas na conferência que a gente foi, o que tocou o nosso coração é que a gente deveria
perceber quando a gente estava fazendo as coisas por manutenção ou por compaixão. E ali, naquele dia, o Senhor me deu a oportunidade de relembrar. Tem muitas coisas para fazer, para deixar organizado domingo, mas eu quero primeiro que você libere compaixão para as pessoas que você serve também no domingo. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a ver que o Senhor vai multiplicando, e deu tudo certo, porque tudo que eu precisava fazer para organizar, foi organizado. Mas o princípio da compaixão também foi realizado. A multiplicação na Bíblia sempre vem depois da entrega. Você quer ver multiplicação? Entrega. Às vezes nós queremos ver milagres, a gente fica impactado com os testemunhos que a gente ouve das pessoas sobre aquilo que Deus multiplicou, mas a gente não quer ter o movimento de entregar. Quem vive só para si desperdiça sementes e perde a multiplicação. Quantos exemplos bíblicos a gente sabe de pessoas que entregaram, mesmo quando aquilo que elas tinham não era nem suficiente para ela. Eu fico impactada daquela viúva onde Deus falou para Elias, procura uma viúva, que ela vai te sustentar. Ele encontra com a viúva, pede, um copo d'água, depois ele pede para fazer algo para ele, e ela diz, eu só tenho isso aqui para fazer e morrer. Mas ele falou, faz o primeiro para mim. E o profeta ali era alguém que representava Deus. Eu fico pensando, se fosse hoje em dia, se a gente falasse isso para alguém, a gente estaria nas redes sociais aí como abusadores espirituais. Mas ali tinha um princípio muito grande que aquela viúva lhe demonstrou, o temor a Deus. Ela reconhecia a autoridade espiritual e ela foi lá e fez o primeiro para o profeta. Faltou para a viúva? Não faltou. A mais improvável, a mais vulnerável no reino é que traz sustento para muitos. Então, entregue ao Senhor aquilo que Ele te deu. Não tenha medo, porque a partir da sua entrega, você vai ver a multiplicação. O menino que entregou 5 pães e 2 peixes nas mãos de Jesus, o que aconteceu com aqueles 5 pães e 2 peixes? Houve multiplicação. E a multiplicação não tem a ver com aquilo retornar para nós. A multiplicação tem a ver com os outros que vão ser saciados com aquilo que nós entregamos ao Senhor. Às vezes nós ficamos de olho na multiplicação para que a gente possa ter mais coisas no nosso celeiro. Mas a palavra diz aqui, a entrega da multiplicação não para em você. Não para. Você vai receber mais para doar mais. Não é para reter, é para doar. Quantas pessoas estão ao nosso lado precisando de algo e muitas vezes, porque a gente reteu o primeiro, nós não temos condições de ajudar essas pessoas hoje. Quantas vezes nós gastamos desnecessariamente porque estamos centradas na gente, naquilo que a gente quer, naquilo que a gente gosta, naquilo que os nossos olhos desejam, que usurpamos o primeiro e não acessamos a multiplicação para abençoar outros. O princípio é o mesmo, o que é consagrado nas mãos de Deus se multiplica além da lógica. Tem lógica, 5 pães e 2 peixinhos ter multiplicação? Tem lógica a farinha não faltar até a chuva cair? Não tem lógica. Mas não é sobre lógica, é sobre confiança, é sobre entrega. Muitos pedem multiplicação, mas não praticam a consagração. Querem fartura sem fé, abundância sem obediência, mas Deus não trabalha com ansiedade, Deus trabalha com princípios. Você entregou, multiplicação. Entrega que haverá multiplicação. Quando você entrega o primeiro a Ele, um ciclo espiritual de multiplicação é ativado. O que é colocado nas mãos de Deus nunca diminui, sempre cresce. Ano passado, a gente resolveu
né, com uma direção do Senhor, levarmos os nossos juniores à igreja da cidade, lá em São José dos Campos. Uma igreja que inspira muito a nossa igreja. E nós queríamos dar esse presente para os juniores, já que eles estariam transicionando para a adolescência. E a princípio foi algo, né, ousado, levar crianças do Jardim Catarina para São Paulo. Não é algo fácil, não é humanamente até impossível. E eu falei, Senhor, é isso mesmo que o Senhor deseja entregar para essas crianças na questão espiritual? Falei, a gente passa uma crise no nosso país, como que vai ser isso? Como que vai vir os recursos? Mas o Senhor falou, pode ir, porque eu vou prover todas as coisas. Porque vocês têm me colocado em primeiro lugar. Vocês têm buscado a minha face. Pode ficar tranquila que vai acontecer. Vai chegar uma hora que vocês vão dizer assim, ó, para de doar, porque já tem mais do que necessário. Irmãos, foi isso que aconteceu. Nós conseguimos levar um grupo de 27 crianças, né, mais os líderes que iam. A gente abençoou todos eles com alimentação. Irmãos da igreja abençoaram lá com valor para a hospedagem, para o ônibus, e foi assim, algo tremendo. Vocês acreditam que a gente ainda tem recursos desse tempo, que isso foi lá em novembro? E já vamos abençoar próximas crianças em outros eventos desse ano? Isso é entrega, não é sobre mim, não é sobre a liderança, é sobre postura. Então, quando a gente consagra o primeiro ao Senhor, quando a gente entrega o que a gente tem de pouquinho para o Senhor, Ele toca e multiplica, e o nome dEle é honrado e glorificado. Diz uma história que um fazendeiro cristão costumava separar parte da sua colheita, todo início de safra, para missões. Alguém o questionou, você não tem medo de perder com isso? Ele respondeu, não, porque aprendi que quanto mais tiro do saco de sementes e planto, mais Deus enche meu celeiro. Então, não tenha medo de entregar para aquilo que é do Senhor, que é para o reino do Senhor. O Senhor vai fazer multiplicar. O Senhor não vai deixar faltar nada para ninguém que entrega com fidelidade e generosidade. Como Ele vai fazer? Eu não sei. Só que eu sei que eu experimento isso. E você, se você é fiel e generoso, você também experimenta isso. Às vezes a gente acha assim, não, se o Senhor abrir aquela porta de emprego, se o Senhor fizer com que aquela aplicação multiplique, aí sim o Senhor vai prover. Não, o Senhor vai prover de forma extraordinária, de uma forma que você não tem controle. Porque você tem entregue o primeiro, você tem consagrado o começo. Entenda que o segredo não está em reter, mas em liberar. Quem retém é quem não conhece esse Deus. Quem conhece, libera. Em 2 Crônicas 31, o rei Ezequias restaurou o culto e ordenou que o povo voltasse a entregar as primícias. O resultado foi tamanha abundância que encheram depósitos e houve sobra. Tudo que a gente entrega para o Senhor, não falta sobra. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, houve sobra. Tudo que Deus coloca a mão não é limitado. É além do que a gente podia experimentar. A bênção começa no momento em que todos nós consagramos ao Senhor. Eu creio o seguinte, se Deus dá um projeto para a igreja dele, se vem do Senhor a visão, vai vir a provisão. E a provisão vai vir de todos nós que vamos entregar e ver a multiplicação juntos. Se estamos debaixo das mãos de Deus, não importa o lugar, a situação, a circunstância, Ele nos fará crescer e multiplicar de forma exponencial. Você pode experimentar isso, se você entregar o começo ao Senhor.
E o último tópico que eu quero trabalhar com vocês é ao consagrar o começo, você protege todo o restante. A gente já viu que a entrega é porque a gente entende que o Senhor é tudo. É o Senhor que sustenta tudo. Mas a gente entende também que quando a gente entrega a multiplicação, mas o terceiro princípio, quando a gente entrega tudo aquilo que está sobre a sua direção e administração, também vai ser protegido. E aí a gente vai ler Ezequiel 44:30, que diz a seguinte palavra: santificai as primícias de toda a vossa renda, então a bênção repousará sobre a vossa casa. Não há algo mais que você pode ficar mais seguro sobre os seus bens e sobre a sua renda, senão quando você entrega as primícias ao Senhor. Há um poder espiritual invisível no ato da consagração. Quando o primeiro é santo, tudo fica santo. Quando você entrega os seus 10%, os 90% está protegido. Esse princípio aparece em Romanos 11:16, onde Paulo disse: se as primícias são santas, também a massa o é. O que Paulo está ensinando é que aquilo que é consagrado a Deus traz cobertura e proteção sobre tudo que vem depois. A gente acha que quanto mais a gente tiver mais cuidado, mais proteção a gente vai ter sobre as nossas coisas. Não, é quando nós entregamos tudo ao Senhor, aí tudo fica protegido. Muitos querem proteção financeira sem consagração espiritual. Nossa identidade de servos só aparecerá quando passarmos pelo fogo. É fácil, entre aspas, quando a gente tem estabilidade financeira, a gente entregar. Mas e quando a gente não tem? É a prova. Ou quando a gente até tem estabilidade financeira, mas a gente está passando por um período mais difícil. É ali que a gente vai mostrar a nossa fidelidade ao Senhor. Porque você entende que a provisão do Senhor não é sobre o seu esforço. Ah, eu estudei e passei no concurso público, é por isso que eu tenho essa provisão. Não. Porque quem te deu inteligência, quem te deu força, quem te deu disciplina, foi Deus. Então, tudo vem dele. Muitos desejam estabilidade, mas ainda não aprenderam a confiar o início a Deus. Não é eu fazer tudo e depois pedir a bênção do Senhor. É eu já fazer tudo, crendo que aquilo que eu entrego ao Senhor vai proteger tudo aquilo que continua sobre a minha administração. O começo consagrado protege o caminho. Quando entregamos as primícias, estamos levando uma cerca de bênção ao redor de nossa casa. Você pode confiar nisso. Você está entregando as suas primícias ao Senhor? Tem um cercado do céu, que mesmo que o devorador tente, o Senhor faz trazer multiplicação. Mesmo que você precise pagar além do que era o justo, mas haverá multiplicação sobre a sua vida. Então, nenhuma situação financeira governamental pode nos parar fazer de santificar o primeiro. Aí que a gente vai mostrar: Senhor, eu acredito, as situações estão difíceis, mas eu confio no Senhor. O que é colocado nas mãos de Deus se torna inviolável. O que é retido nas nossas mãos se torna vulnerável. Irmãos, a gente não tem poder para isso. Olha o que a gente está vendo na Venezuela agora. Em 1 segundo tudo se acabou. Tudo que era estável para aquelas pessoas, as casas onde elas moravam, os bens onde elas moravam, se foi. Sabe por quê? Porque Deus é que sustenta todas as coisas, não somos nós. E nós, como povo de Deus, precisamos crer nisso, porque às vezes estamos agindo como as pessoas que não conhecem a Deus. Em Josué 6, Deus ordenou que Jericó, a primeira cidade conquistada em Canaã, eles não deveriam pegar nada
Em outras cidades, Deus liberou, mas naquela primeira, Deus disse não. Mas aí teve alguém que olhou para algo e falou, é só uma capa. Não vai fazer diferença. Mas fez, não é? Quando Acã desobedeceu e tomou parte para si, a maldição veio sobre o povo. O que aprendemos? Quando o primeiro é de Deus, há vitória. Quando o primeiro é retido, há derrota. Consagrar o começo é garantir que a bênção permaneça sobre o caminho. E um princípio de Acã aqui. Você está retendo seus dízimos, suas ofertas, o seu melhor tempo? Não é só você que fica desprotegido. É toda uma comunidade de fé que está junto com você. Então, um Acã que está retendo também atrasa o povo de Deus. Nós estamos nos últimos dias, não é tempo mais de reter nada, é tempo de liberar tudo, para que outras pessoas acessem aquilo que nós já acessamos, a presença do nosso Deus. Honrar a Deus com as primícias não é apenas uma prática antiga, é um princípio eterno. Se você já está com a mentalidade, dízimos e ofertas é do Antigo Testamento, você já foi pego pelo engano desse mundo. Você tem ouvido pessoas que não têm temor ao Senhor, e você, como Acã, tem retido aquilo que o Senhor tem muito mais para liberar sobre a sua vida e sobre a comunidade de fé. Dízimos e ofertas não tem a ver com valor, não tem a ver com o pastor, não tem a ver com aquilo que a gente consegue segurar, mas tem a ver com a sua entrega do seu coração. Você crê que Deus é o sustentador de todas as coisas? Você entrega. Você crê que aquilo que você entrega não vai diminuir, mas vai ser multiplicado? Você entrega. Você crê que aquilo que você entregou vai abençoar o todo que você tem? Você vai viver com esperança, você não vai temer os próximos dias, porque quem vai trazer o maná, quem vai trazer a multiplicação, quem vai trazer o suprir das suas necessidades da sua casa, não é a força do seu braço, não é projeto governamental, mas é aquilo que vem do céu, sobre cada um de nós. Consagrar o começo é confiar que o Deus que iniciou uma obra é fiel para completá-la. Não é uma questão de valor, mas de princípio. Precisamos de cristãos que não seguem o modismo, mas seguem o princípio da palavra de Deus. Não é só sobre o quanto você dá, mas sobre quem você coloca em primeiro lugar. Porque quando eu dou para mim, para eu aparecer, eu não estou entregando. Mas quando eu estou entregando, mas não estou colocando Deus em primeiro lugar. O que Deus quer que a gente entregue o primeiro por causa dEle. Ao consagrar o começo, você e eu reconhecemos o dono de tudo. O dono de tudo não é você. Você não é o centro da sua vida. Deus é o centro. É você que entrega para Ele. E Ele te devolve com multiplicação. Nós precisamos voltar o nosso olhar para Ele. Porque enquanto achamos que Deus é um delivery na nossa vida, nós vamos reter. Nós vamos ter dificuldade de entregar o nosso tempo, o nosso dinheiro, os nossos dons ao Senhor. Porque quem vai estar no centro é eu e você. Mas consagrar o começo é reconhecer que Deus é o dono de tudo. E por Ele ser o dono de tudo, eu obedeço, eu não resisto, eu não duvido, eu simplesmente entrego. Ao consagrar o começo, você ativa o princípio da multiplicação. O seu gesto libera abundância sobre o que ainda virá. E você vai abençoar outras pessoas que estão ao seu redor. E o terceiro, ao consagrar o começo, você protege o restante. O que está nas mãos de Deus é inviolável.
Você vai entregar para o Senhor, você vai ter a proteção do Senhor. Assim viveremos prosperidade com propósito. Uma prosperidade que glorifica a Deus, abençoa pessoas e manifesta o reino. E quando Deus é o primeiro, nada falta, porque Ele mesmo é a fonte daquilo que você está entregando a Ele. Quando você entende que não é sobre você, sobre a sua força, mas sobre o entendimento de quem Deus é para você, você entrega. Entregando, Deus multiplica, entregando, Deus protege. Então, que nessa manhã, eu e você, possamos ser um ouvinte praticante. Tudo que eu falei aqui não é nada novo, mas talvez falte acontecer na sua história. Talvez falte uma ação sua. Você passou o mês todo ouvindo palavras sobre uma prosperidade do céu. É tempo de consagrar o começo agora. Um novo começo. Um novo começo sem ganância, sem avareza, sem preguiça, sem questionamentos, sem dúvida. Um começo, consagrando um começo ao Senhor, entregando tudo para Ele. Eu queria orar com você. Se essa palavra falou com você, se essa palavra trouxe para você um temor, trouxe para você um recomeço, trouxe para você uma lembrança daquilo que talvez lá atrás você fez, mas agora você parou. Se essa palavra de alguma forma o Espírito Santo falou com você, eu gostaria que você ficasse de pé. E nós vamos estar orando para que o Senhor possa proteger o nosso coração, que o Senhor possa ser o Senhor da nossa mente, porque aquilo que pensamos produz atitudes que glorificam a Deus, que os nossos pensamentos sejam renovados no Senhor, e a gente possa dizer: Senhor, perdão, porque muitas vezes eu coloquei o Senhor em último lugar, ou eu não consagrei o primeiro para o Senhor, mas no término dessa campanha, Senhor, eu quero ser um cristão que confia no Senhor. Então vamos orar. Pai, perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes a mentalidade do mundo, ela influencia a nossa mente, mas aqui nessa manhã, nós queremos renovar a nossa mente na Tua vontade, na Tua palavra que é a verdade. Pai, nós queremos experimentar o melhor do Senhor aqui nessa terra, mas para isso nós estamos dizendo, consagramos tudo ao Senhor. Pai, o nosso tempo, as nossas primeiras horas, nós queremos consagrar ao Senhor. Pai, os nossos recursos, nós queremos entregar ao Senhor. Nós não queremos ter um coração ganancioso. Nós não queremos ter um coração avarento. Nós não queremos ser pessoas que duvidem, mas pessoas que liberam, Senhor, para Ti e para as pessoas ao redor. Não por causa de valores, mas por causa do nosso coração rendido ao Senhor. Pai, abençoa o Teu povo, que essa casa, que cada filho Teu que pertence a essa casa, possa começar a entregar o primeiro, o começo, e eles possam ver a multiplicação acontecendo, eles possam ver a proteção do Senhor sobre a casa deles, sobre os bens deles, sobre a vida deles, Senhor Deus. Pai, isso vai acontecer, porque a Tua palavra é a verdade. E o Senhor, Pai, é um Deus que não mente, que não falha. E nós declaramos nessa manhã que a nossa fé, o nosso olhar, a nossa segurança está no Senhor. Então não há motivo para reter, não há motivos para eu ser falho na minha entrega, Senhor, dos dízimos e das ofertas, porque eu tenho um Deus que me supre. Eu tenho um Deus que me protege. Eu tenho um Deus que me trouxe nova vida. Eu tenho um Deus que entregou o seu próprio Filho para que eu pudesse ter vida eterna. Então, nessa manhã, Pai, ouça a nossa oração. Pai, Tu conheces cada um que está aqui nessa manhã. Tu sabes aquilo que não temos entregado de primeiro ao Senhor. Então que essa manhã seja uma manhã de arrependimento, de confissão de pecados e mudanças de atitudes, para que
cada um dos seus filhos e essa igreja possa experimentar a abundância do céu sobre eles, Pai. E que as pessoas possam ver que há um grupo de pessoas que não são abalados por nada que venha a acontecer externamente, porque eles estão sendo sustentados, guardados, protegidos pelo Deus que é o Criador do céu e da terra, pelo Deus que resgatou, salvou, libertou de todo o pecado, de todo o amor ao mundo. E há um povo que entrega o primeiro dia da semana, e entrega os primeiros recursos das suas rendas, as primeiras horas do dia para o Senhor, porque creem que quando fazem isso, eles reconhecem o seu senhorio, eles experimentam a multiplicação e eles, Senhor Deus, são protegidos todos os dias da sua vida. É isso que nós te pedimos e te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já nos entregou no dia de hoje, e já nós queremos devolver para o Senhor como fruto de nossa gratidão e saber, Pai, que o Senhor é Deus, que é Pai e é bom em todo o tempo. E oramos isso em nome de Jesus. Amém.